dia a todos. Vamos dar início, né, ao nosso mini curso. Eu quero fazer uma audiodescrição minha. Todo mundo está me ouvindo? Dá só um ok aí. Ok. Tranquilo. Chamo professor Aldimar. Eu trabalho no Núcleo de Tecnologia Educacional do Natal. Hoje eu vou estar como moderador desse mini curso. Os ministrantes são os professores Denilton Oliveira, Nelson Rodrigues, Rubens de Castro e Semídia Lopes. Vamos combinar o seguinte: cada ministrante, antes de iniciar a sua fala, vai se apresentar e vai fazer a sua audiodescrição, ok? Eu sou Aldimar, sou de cor morena, estou usando uma camisa azul, uso óculos, tenho 50 mais, 1,64 m. Ok? Quero só confirmar aqui, cada participante vai ter direito a 30 minutos, com exceção do Nelson e Semídia, que eles vão ter 15 minutos cada um, ou vai ter o tempo de 30 minutos total. Rubens 30 e Denilton 30. E no final, a gente vai abrir para perguntas. Aí, caso seja algo importante, vocês podem colocar no chat aqui, que no final eu passo para eles. Ou a gente pode combinar de todo mundo, no final, levantar a mão, quem for fazer alguma pergunta, e a gente vai liberando e eles já vão responder. Vamos direcionando a pergunta para cada ministrante. Combinado assim? Desde já, bom dia a todos e a todas, e estou passando a palavra agora para o professor Denilton. Bom dia a todos. Nós queremos agradecer muito a escolha dos nossos queridos ouvintes, né, participantes aqui do nosso mini curso, por terem se inscrito para estar conosco nesta oportunidade. Nosso mini curso tem como título Robótica na Sala de Aula, Construir, Programar e Aprender, né? Nós estamos oferecendo esse mini curso nesse formato online. Isso nos impede de ter uma atividade mais dinâmica com vocês, né? Uma oportunidade de vocês colocarem a mão na massa para conhecer e experimentar a robótica de uma forma mais prática. Mas nós esperamos que vocês estejam participando efetivamente, né? Anotando as questões que vão ser formuladas no final da nossa apresentação, né? E nós vamos, então, fazer uma audiodescrição nossa agora, tá? Eu sou o professor Denilton Oliveira, tenho 60 mais, usando aí o modelo do Aldimar, 1,73 m, 70 quilos, pele de cor clara, cabelos grisalhos, uso óculos, estou vestido com uma camisa preta, né? Sou professor no Núcleo de Tecnologia Educacional, né? E também no Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy. Tenho mestrado e doutorado em educação nessa área da robótica educacional, e é um prazer estar com vocês nessa manhã para a gente conversar um pouquinho sobre robótica educacional. Bom, nosso minicurso ele foi dividido em 3 momentos. Um primeiro momento mais introdutório, mais conceitual, né? Seria importante para situar os ouvintes, especialmente aqueles professores, colegas que ainda não tiveram oportunidade de ter contato com a robótica educacional, né? Então, nós vamos ter esse momento inicial mais introdutório, conceitual. Então, introdutoriamente, nós veremos o que é robótica, os princípios que a norteiam, né? Faremos um rápido relato histórico da robótica na Secretaria Municipal de Educação e falaremos um pouquinho sobre as diferentes possibilidades de aplicação da robótica no chão da escola, né? Na sala de aula, tá?
Num segundo momento, mais dinâmico, serão apresentados relatos de experiências práticas com a robótica educacional, né? Experiências mais vivenciais e, por isso mesmo, mais dinâmicas com a robótica educacional, tá? Isso será feito pelos nossos colegas, né? Professor Rubens, professor Nelson e Semídia, tá bom? Então, ao final desse minicurso, a gente espera que né, haja uma compreensão clara do que é robótica educacional, seus princípios fundamentais, conheçam um panorama histórico da robótica na Secretaria Municipal de Educação, né? Identifiquem os formatos de implementação da robótica na escola e na sala de aula e reconheçam estratégias didático-metodológicas para implementar a robótica, né? Alinhadas aí à BNCC e ao pensamento computacional, né? Vamos ter, então, esses relatos práticos sobre a robótica educacional, que vai ser muito interessante com a participação dos nossos colegas professores Rubens, Semídia e Nelson. Então, para entendermos o que é robótica educacional, é preciso ter claro o conceito do que é robótica, né, do que é o robô. Então, robótica é um conjunto de componentes eletrônicos, né, ou de tecnologias digitais plugadas, né, conectadas a uma ou mais unidades de controle, montadas em uma estrutura ou corpo que sustenta e agrega todas as partes, né, que é a sua estrutura física, mecânica. Então, a robótica é, portanto, um campo intrinsecamente multidisciplinar, né, que integra conhecimentos de tecnologias diferentes, de diversas áreas, como engenharia mecânica, engenharia eletrônica, engenharia de software e controle, né? A robótica educacional é a robótica usada na mediação dos processos de ensino e aprendizagem, né, para resolver problemas reais em contextos educacionais. Pensando aí nos princípios que norteiam a robótica, no eixo nuclear da robótica está a capacidade do robô de sentir, pensar e agir, né? Embora nem todo robô apresente essas três capacidades, né? Autômatos, por exemplo, podem ser considerados robôs cuja estrutura física, né, lhes permite executar ações em ciclos rápidos, contínuos, embora não sintam nem pensem, né? Então, nós vamos ter vários robôs que vão fugir dessas três características, dessas três capacidades, né? Mas, em geral, robôs são sistemas que percebem o ambiente, tomam decisões e executam ações, né? O robô é um corpo físico com forma, né, e sua constituição física, mecânica, né, os seus materiais, as suas juntas, que definem ali o grau de liberdade de movimento, né, vão determinar o que ele pode fazer, né? Ou seja, a forma do robô, a sua constituição mecânica define sua função. Sobre sentir, os sensores instalados no robô permitem, então, que ele sinta o ambiente. Esses sensores de luz, de toque, de distância, de umidade, transformam as grandezas físicas, né, em números. A gente costuma dizer que robôs veem o mundo por números, né? E nessa coleta de dados do meio, né, pode haver ruídos. E é por isso que é importante, ao utilizar os sensores, fazer as devidas calibrações para que esses ruídos sejam diminuídos, né? Muitas vezes, as ações do robô não são em função de problemas na programação, mas sim na leitura, né, dos dados do meio, que às vezes apresenta esses ruídos. Isso aqui mostra uma característica interessante da robótica, que é o erro construtivo, né?
A robótica nos ensina a lidar melhor com a questão do erro, que na educação, de um modo geral, é um problema, né? As pessoas muitas vezes têm dificuldade de lidar com o erro. Sobre pensar, em geral, os robôs são programáveis, né? Usando, inclusive, estruturas de programação condicionais para tomada de decisão, o que caracteriza a sua capacidade de pensar. Isto porque é possível porque, em geral, os robôs possuem uma ou mais unidades de controle, né? A unidade de controle, ela é o cérebro, é o centro nervoso do robô, responsável por processar os dados coletados pelos sensores, executar a programação pré-definida pelo programador, né, para efetuar uma ação, né, para agir no meio, através dos seus atuadores, né? As funções principais da unidade de controle, né, são executadas pelo seu microcontrolador ou microprocessador, né, em associação a dispositivos de memória principal, né, memória RAM, ROM, que existe ali nesses microcontroladores, sob o gerenciamento de um programa base, um firmware, né, um sistema operacional desses microcontroladores gravados em memória secundária. Então, para agir no mundo físico, os robôs possuem os atuadores, né, motores, LEDs, buzinas, buzzer, né, entre outros. E os atuadores são dispositivos que convertem a energia elétrica em movimento, em força, em luz, em som, etc. Tá? E, finalmente, dentre esses princípios que norteiam a robótica está o controle, que é nada menos do que o ajuste fino do robô, né? É o ajuste de parâmetros que procuram minimizar os ruídos em relação aos dados coletados do meio e definir a potência ideal dos atuadores, né? Os atuadores a gente pode considerar como os músculos do robô, né? O controle da potência comedida dos atuadores é justamente esse controle, esse princípio que rege a robótica, né? É o controle da potência comedida que você dá a esses músculos que são os atuadores. Bom, isso tudo que a gente falou é a robótica, é o robô. A robótica educacional é a robótica, então, a serviço da educação, ou seja, é a utilização do robô como um recurso pedagógico, né, do professor para mediar os processos de ensino e aprendizagem, né? A ideia inovadora da robótica é trazer conceitos complexos do mundo científico para um nível de abstração mais simples, conceitos nessas áreas da mecânica, da eletrônica, da programação e do controle, né? Nós tivemos recentemente uma mostra de robótica que nos mostrou muitas utilizações diferentes de robôs, né? Com todas essas características, coletando dados do meio. Nós tivemos, por exemplo, uma solução interessante para irrigação de terreno, né? Enfim, nós tivemos soluções muito interessantes nessa mostra, que a gente vai, inclusive, comentar algumas delas, serão expostas aqui na apresentação dos professores Rubens, Nelson e Semídia também, né? Bom, feita, então, essa introdução conceitual, que é um pouco mais árida, né, eu gostaria de fazer uma síntese do histórico da robótica educacional no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, né? Projetos de robótica educacional têm sido desenvolvidos em escolas da rede municipal de Natal há muitos anos, né? Eu me lembro que, em 2007, né, uma equipe de pesquisadores da UFRN desenvolveu um projeto bem interessante numa das nossas escolas, né? Então, desde lá, tem havido iniciativas, né, de professores
que começaram a trabalhar com robótica, né? Especialmente formando equipes para participar de competições de robótica, né? É o caso do professor Renato, pessoa muito querida, que desenvolveu um trabalho maravilhoso com alunos do quarto centenário, né? Participando de diversas competições da FLL e tal. Mas a implementação da robótica como uma política pública encampada pela Secretaria Municipal de Educação, ela tem início em 2018, quando a professora Judineide, na época secretária adjunta de Educação, nos chamou para saber sobre um trabalho que estávamos desenvolvendo junto à Escola Estadual Presidente Kennedy, né? Na ocasião, ela nos perguntou o que seria necessário para trazermos a robótica para a rede, né? E nós ali respondemos que duas coisas eram fundamentais: a compra dos kits e a formação dos professores. Ela se comprometeu, então, de buscar comprar os kits, né? E nós de montar um projeto para a formação dos professores. No final de 2018, ela nos convidou novamente à secretaria já para apresentar um dos 30 kits de robótica educacional da Lego, né, na época, que a Secretaria Municipal tinha adquirido para iniciarmos os trabalhos com a robótica oficialmente. Então, foi esse registro fotográfico que está aí no nosso slide, né? Ele apresenta aí a memória desse momento, né? Ocasião que nós também apresentamos à secretária adjunta, a professora Judineide, o projeto de formação de professores, formação continuada de professores em robótica educacional, que nós demos um nome carinhoso de FOCORE, né? Esse nome ficou. O projeto, o FOCORE, aconteceu em 2019, né? O projeto piloto de implementação da robótica na rede municipal de ensino de Natal, né? Com os 30 kits, 5 escolas foram contempladas, né? E nós, então, fizemos a formação de professores dessas 5 escolas, e mais alguns professores do MTE, né? Paralelamente a isso, houve a promulgação da Lei 0588, né, em 25 de junho de 2019, que dispõe acerca da inclusão da atividade complementar de robótica no ensino fundamental das escolas públicas do município de Natal, né? A lei promulgada 0588 estabeleceu 8 anos para a implementação da robótica em todas as escolas da rede municipal de ensino, né? Portanto, esse prazo termina agora em 2027, e até o momento nós temos 31 escolas do ensino fundamental atendidas, né? Este ano está previsto o atendimento de mais 20 escolas, tá? Então, nesse sentido, esperamos que em 2027, próximo ano, nós possamos atender a totalidade das escolas da rede. Depois do projeto piloto, em 2019, tivemos a pandemia, mas em 2021 retornamos os trabalhos ainda com as 5 escolas do projeto piloto, e acrescentamos mais uma, a Escola Vera Lúcia, né? Também com Lego, como solução tecnológica para a implementação da robótica. E ficaram essas 6 escolas, inicialmente com Lego, né? Professor Zusa, quarto centenário, Josefa Botelho, Amadeu Araújo, Vera Lúcia e Monsenhor Alves Landim. Em 2024 e 2025, a SME optou por uma mudança na matriz tecnológica do projeto, adquirindo kits baseados em Arduino, né, modelo Modelix, né? E hoje nós temos 30 escolas com essa solução tecnológica. 5 delas também têm o Lego. Então, nós ficamos com essas 15 que estão aí na tela, mais essas 15 desta segunda tela, tá? Então, nós temos escolas com solução
Lego e com solução Arduino no modelo Modelix, tá? Bom, para concluir esse momento introdutório, nós queremos rapidamente mencionar os contextos de uso da robótica educacional na educação, né, no chão da escola. São 3 as possibilidades de implementação da robótica na escola. A primeira é da robótica como um componente curricular, né, uma disciplina, português, matemática e robótica. A segunda possibilidade é a criação e o treinamento de equipes para participação em competições. Temos a OBR, temos a FLL, né, competições importantes, e competições locais, regionais, enfim. E a terceira é o uso da robótica educacional como um recurso pedagógico, né? O professor, né, usando a robótica na mediação dos processos de ensino-aprendizagem de seus conteúdos curriculares, ok? Então, nós temos, na verdade, na rede municipal de ensino de Natal, esses 3 modelos que estão funcionando em algumas escolas, né? Mas nós sempre temos dado mais ênfase no uso, no terceiro modelo, que é o uso da robótica educacional como um recurso pedagógico, usado pelo professor na mediação dos processos de ensino e aprendizagem. Bem, eu encerro aqui esse momento introdutório, né? E já quero passar a palavra ao professor Rubens, que iniciará esse momento mais dinâmico da apresentação, falando sobre a sua experiência com a robótica, né? As suas atividades desenvolvidas ao longo de 2025, enfim, até esse momento. Professor Rubens. Eu ver minha câmera aqui. Eu ver minha câmera se está aqui. Você está aqui, bonitinho. Aí, Benito. Baixa aqui. É só você clicar aqui em cima, né? E sair arrastando. Bom dia a todos. Só confirma se estão me ouvindo bem, por gentileza. Ok, aqui. Sou o professor Rubens Castro. Atualmente eu sou professor na Escola Municipal Valderson Pinheiro, que fica na Zona Norte. Só que atualmente, nesse momento, eu estou sob licença, estou afastado da escola para a formação do mestrado, mas mesmo afastado, como nós tivemos a ocasião da mostra de robótica, a primeira mostra natalense de robótica educacional, eu continuei frequentando a escola com esse projeto para mostrar para vocês, né? E eu gostaria de relatar o projeto intitulado Mamobots, porque toda mente brilhante merece um espaço para brilhar, desenvolvido na Escola Municipal Valderson Pinheiro, com a participação de 4 alunos. Essa escolha pelo número de alunos, ela se deu em razão da logística do evento, né? Porque era um evento que os alunos teriam que participar durante todo o dia, então, pela questão de transporte e de alimentação, foi decidido esse limite. Tá? Nosso foco hoje é demonstrar como a robótica educacional integrada a projetos existentes na comunidade escolar pode ir muito além de um ensino técnico, servindo também como ferramenta para desenvolver as soft skills, as habilidades educacionais e abordar temas urgentes como bullying e racismo, né? Às vezes a gente tem aquela noção que robótica é só para quem quer trabalhar diretamente com conteúdos de tecnologia, mas, na verdade, não é bem assim, né? Embora a robótica ela emergiu nas áreas STEAM, né? A abordagem chamada STEAM, que é de ciência, tecnologia, engenharia, matemática e artes, ela
é uma ferramenta que tem potencial de ensinar em muitas frentes, né? E é isso que eu gostaria de mostrar aqui para vocês hoje. Para fundamentar a nossa prática, eu trouxe aqui uma frase de Simon Parpet, conhecido como o pai da robótica educacional. Ele diz aqui que o melhor aprendizado não virá de encontrar melhores formas de o professor instruir, mas de dar ao aluno melhores oportunidades de construir, né? Então, a nossa abordagem metodológica ela foi fundamentada na aprendizagem significativa, usando projetos e temáticas já do cotidiano dos alunos e tendo o construcionismo, né? Aquela ideia de que o aluno ele tem que construir o seu conhecimento, em que ele é ativo e participante, né? O projeto nasceu da necessidade da escola de combater o bullying. Então, já havia um projeto na escola de combater o bullying, que é uma realidade presente em muitas escolas. E aí a gente tinha essa ideia de integrar com a campanha de prevenção ao bullying na escola. E aí vem o primeiro desafio, né? Como usar a tecnologia para falar de respeito, para falar de superação. A nossa inspiração, ela foi a história da Katherine Johnson, que é uma cientista da NASA, matemática. Ela viveu nos anos 60, começou a sua carreira nos anos 60 na NASA, num período em que ainda havia bastante segregação racial nos Estados Unidos, e ela teve que superar preconceitos e mostrar que era capaz de desenvolver um excelente trabalho, né? Então, a gente queria passar essa mensagem que toda mente capaz e persistente pode vencer desafios, né? Os alunos escolheram a Katherine Johnson, não foi uma imposição minha, a gente escolheu num brainstorm que a gente fez, eu vou relatar mais detalhadamente à frente, né? E a robótica entrou aqui não como um fim. O objetivo não era ensinar robótica, mas era um meio para contar essa história poderosa. Nos nossos objetivos de aprendizagem, a gente tem aqui que promover a conscientização sobre respeito às diferenças e valorização do potencial humano através da robótica. Na verdade, eu confesso que os nossos objetivos eram bem ambiciosos, né? A gente queria provar que a robótica se aplica a diversas temáticas, não só as diretamente ligadas à área da tecnologia, como eu falei anteriormente, e construir artefato, né? Os alunos não aprendiam apenas eletrônica, eles discutiam sobre racismo, sobre capacitismo, inspirado pelas barreiras que Katherine Johnson enfrentou em sua jornada. O objetivo era fortalecer a empatia e mostrar que a escola é um lugar onde todos têm espaço, independente da sua condição, né? Então, nossos objetivos específicos aqui eram combater o bullying, racismo, capacitismo, desenvolver o pensamento computacional e a cultura digital, integrar história, ciência, arte e fortalecer soft skills como empatia, liderança e resolução de problemas. Esse objetivo específico número 3, na verdade, ele não estava no planejamento inicial, mas ele emergiu da nossa pesquisa, do nosso conteúdo, e a gente viu que poderia abarcar esse também. Então, a nossa metodologia ela foi uma aprendizagem baseada em projeto, né? A gente tinha esse projeto de montar artefatos tecnológicos para apresentar na primeira mostra natalense de robótica educacional. E também nós usamos um modelo de rotação por estações, porque como o nosso trabalho ele envolvia várias etapas, como a ideação, em que era discutido o que fazer
depois pesquisa, prototipagem. Então, como tinha vários ambientes para chegar ao objetivo, a gente teve a oportunidade de separar esses alunos para que eles participassem de cada uma dessas etapas, fazendo o modelo de rotação por estação. Então, nós seguimos essa metodologia. Começamos com um brainstorm, que é aquele momento em que há discussão que todo mundo lança as suas ideias, o que vamos fazer para alcançar aquele nosso objetivo de se integrar à campanha do bullying, que caminhos definir. E nesse momento foi que surgiu a ideia de usar uma personalidade histórica para que venceu preconceitos, venceu desafios, como o bullying é um desafio atual, e usar a história desse personagem para aprender sobre esses valores, né? Então, os alunos escolheram, entre vários, Katherine Johnson. Na nossa pesquisa inicial, veio nomes como Alan Turing, como Nikola Tesla, né? Mas os alunos, ao pesquisar e ao se identificar, eles preferiram a Katherine Johnson. E os nossos objetivos era construir um robô animatrônico, uma espécie de fantoche robótico da Katherine Johnson e da cápsula espacial Friendship 7, que foi a cápsula que levou o primeiro americano à órbita espacial, a primeira missão americana que levou o ser humano. A gente tem que lembrar que esse contexto era aquele contexto da Guerra Fria, em que os soviéticos já haviam chegado à órbita primeiro que os americanos, e os americanos estavam desesperados, né, e entraram nessa corrida espacial. E a Katherine foi quem fez os cálculos que tornou essa missão possível, né? Quando os alunos leram sobre isso, de cara eles quiseram essa opção. Então, a nossa etapa do processo foi ideação, definir esse caminho, pesquisar, entender bem sobre Katherine, para aí partir para a prototipagem, os testes, porque esse robô que a gente construiu, eu vou falar mais na frente, que ele era manipulado com a técnica que a gente usa nos mamulengos nordestinos. Eu queria fazer essa ponte entre o tradicional e o tecnológico. Então, os alunos usaram isso e foi preciso fazer vários testes, porque era preciso captar o movimento das mãos para articular o robô, né? Para depois chegar na montagem final. Um diferencial importante do nosso projeto, que eu quero destacar aqui, foi o uso da inteligência artificial, mas eu destaco que esse uso não foi feito no processo criativo. Ele foi um boost ali, né? Um gás a mais para potencializar, né? Então, a partir de fotos de Katherine, os alunos criaram desenhos de uma versão jovem dela. A gente não queria refazer a Katherine Johnson, a gente queria fazer a Catarina, uma jovem que está na escola, sofrendo preconceito racial, tá? Que está tentando superar essas barreiras. Isso. E aí, a partir desses desenhos feitos à mão, a gente usou um modelo de IA para, essa primeira imagem que vocês têm aí na tela, o desenho feito à mão. A segunda, ela é a foto depois de um tratamento com IA apenas para coloração, mas mantendo todos os traços que os alunos fizeram à mão. Isso foi uma de nossas alunas que fez. Posteriormente, a gente usou outro modelo de IA, que pegou esse desenho colorido e transformou num modelo tridimensional, que é essa imagem do meio. E aí a gente levou esse modelo em 3D para uma empresa especializada fazer a impressão, para que depois de receber esse objeto impresso, a gente ainda teve que colocar as peças, os componentes eletrônicos, para que ele se tornasse um robô. Então, assim, foi um projeto muito bacana que os alunos tiveram ligados com tecnologia, com impressão 3D, com inteligência artificial, mas eu destaco que o processo criativo teve o aluno no centro, né? Foi a ideia deles que se transformou em algo tangível, né? Os alunos podem
perceber que a IA ela foi uma cocriação, tirando a ideia do papel para um objeto físico. Como eu falei, a gente queria fazer uma técnica híbrida, né? Nós unimos a tradição do mamulengo nordestino, que é aquele boneco articulado, que a gente articula com a própria mão, né? Daí vem o nome Mamubots, né? De mamulengo com robô, né? Então, o robô Catarina, ele possui servos motores programados para articular boca e pescoço, permitindo que os alunos controlassem o robô a partir da captação dos movimentos de suas mãos. Então, o aluno ele ficava à distância, ele não colocava a mão diretamente no robô, mas em sensores que captavam esses movimentos e transferiam para esse robô. Além disso, também fizemos a maquete da missão espacial com a cápsula Friendship 7 para representar a conquista tecnológica. E eu gostaria de mostrar aqui para vocês como que é feita a manipulação do robô, que a gente teve que construir os manipuladores para que transferir o movimento das mãos para os robôs. Então, aqui a gente vê na mão direita da nossa aluna, a gente construiu esse artefato para articular a boca do robô, e na mão esquerda ela tem ali um outro artefato que faz a articulação do pescoço. Mas ao lado a gente tem a cápsula Friendship 7 aqui, orbitando a Terra, né? Então, eu destaco também que nós usamos os kits de robótica disponibilizados pela rede, né, provando que é possível fazer projetos elaborados com recursos que já temos na escola. Além do kit da rede, eu usei também outros materiais, mas eu destaco que, assim, seria possível fazer apenas com o kit da rede. Então, foi uma opção minha usar kits a mais, adquirir, né, não kits, alguns componentes a mais, mas o projeto poderia ser desenvolvido com todos os kits da rede. Eu destaco também que, além da programação ela ser feita de forma tradicional, que no contexto educacional é bastante simples, que é a chamada programação por blocos ou fluxograma, e aqui eu quero deixar para vocês o convite, né, para vocês virem participar dos nossos cursos do NTE, e não tenham medo, quando a gente fala em programação, o povo pensa que é um bicho de 7 cabeças, é aquela tela preta cheia de código. Programação em educação, gente, não é assim, é algo bem lúdico, bem acessível, né? E além disso, hoje a gente também tem os recursos de IA que ajudam a gente a desenvolver programas sofisticados de maneira muito fácil. Então, aqui nós temos também a conexão com a BNCC. E aí eu queria mostrar para vocês justamente isso, que o nosso projeto, ele não foi nem desconexo com a realidade da escola, nem com a documentação da educação, né? Então, a gente se integrou aos movimentos que a escola já estava realizando, como teve esse olhar de fundamentar o nosso projeto na BNCC Computação, tá? Então, a gente tem aqui a habilidade 02, que é de elaborar algoritmos que desenvolvem instruções, né? A gente tem isso no âmbito do pensamento computacional, que é um dos 3 eixos da computação na educação, né? No segundo eixo da cultura digital, a gente teve como classificar informações e associar tipos de dados, né, com o uso da IA, modelagem, e também de construir soluções computacionais, né? Então, nosso projeto ele está profundamente alinhado à BNCC Computação, né? Quando o aluno ele está programando o robô e a cápsula espacial, ele estava exercitando as habilidades número 2, criando algoritmos, né? Além disso, o uso da IA e da modelagem 3D, eles trabalharam mais essa questão da cultura digital. Além de alinhados à BNCC Computação, nosso projeto também
mostrou que é possível trabalhar habilidades de diversas disciplinas das humanas, das exatas, tá? Então, nós tivemos aqui a habilidade de história, que, na verdade, o que eu quero mostrar aqui é que a robótica ela foi um fio condutor para um currículo integrado, né? Em História, a habilidade 26 foi trabalhada ao discutir o racismo, o sexismo que Katherine Johnson enfrentou durante seu trabalho na NASA. Essas discussões vinham nos momentos durante as montagens, né? Por exemplo, uma coisa que ficou até mostrado no filme Estrelas Além do Tempo, que mostra a história de Katherine, é que ela tinha que andar vários quarteirões para usar o banheiro, porque no seu departamento não tinha um banheiro para pessoas pretas, né? Então, isso eram coisas que a gente ia discutindo e ia aprendendo, né? Sobre história, sobre ciências, quando a gente está construindo a cápsula espacial, né? Isso traz o contexto da habilidade 16 da BNCC de História, que fala sobre a viabilidade de vida na Terra, né? Quais foram os desafios para o ser humano chegar na órbita e voltar vivo, né? Em arte, quando a gente faz a ponte entre o tradicional do mamulengo com o tecnológico do robô, a gente contemplou a habilidade 35, né? Falando sobre expressão artística através da tecnologia. Então, assim, é para mostrar para vocês que robótica ela é uma ponte poderosa para você usar diversas frentes educacionais, tá? Por exemplo, os alunos faziam perguntas sobre, quer dizer que quando o ser humano chega lá na órbita, ele fica flutuando no espaço, como é que faz para voltar? Não era mais fácil usar o GPS? Por que precisava de toda essa matemática, né? Na verdade, a gente traz esse contexto que não tinha GPS, porque o GPS ele é fruto da conquista espacial, né? Então, foi um cálculo 100% matemático para saber o ponto exato que tinha que desligar o motor da nave para ela fazer a reentrada na Terra e cair no ponto exato em que a Marinha Americana ia conseguir resgatar o astronauta, porque corria o risco dele cair em um ponto remoto da Terra e não conseguir ser resgatado. Então, os nossos resultados, eles foram muito além de robôs, né? Foi uma satisfação incrível ter trabalhado com isso. Observamos o desenvolvimento de competências socioemocionais importantes. Os alunos aprenderam a trabalhar em equipe, resolver problemas de lógica, de construção. E o mais importante é que eles tiveram esse ambiente de refletir sobre empatia, sobre respeito à diferença, sobre valores sociais, né? Então, em termos mais tangíveis, nós tivemos o protótipo funcional, né? O robô fantoche da Catarina, da cápsula Friendship 7. Nós fizemos uma participação, uma apresentação muito linda na primeira mostra natalense de robótica educacional e tivemos uma grande participação familiar. Isso foi fantástico, né? Muitos pais, o Semuri ficou lotado, né? Tinha momentos que a gente não conseguia andar ali, se bater nas pessoas, as salas lotadas. Foi algo realmente maravilhoso que a robótica proporcionou. E, além disso, tiveram outros resultados, alguns até que a gente não previu no início, né? Que a nossa equipe ela foi composta por alunos neuroatípicos. Dos nossos 4 alunos, 2 tinham o diagnóstico de autismo e de TEA, né? Além disso, alguns de nossos alunos, eles convivem diariamente com familiares que têm deficiências, tá? Então, quando discutimos sobre Katherine Johnson ter superado barreiras e sobre construir o robô,
na verdade, era sobre dar voz a quem geralmente não é ouvido, né? Então, houve uma identificação muito forte da comunidade que se sentiu representada, né? Isso se sentiu fazendo parte de um projeto e isso foi maravilhoso, né? Katherine Johnson não foi apenas um tema de estudo, mas um reflexo da realidade que os alunos já viviam, né? Faltava expressar isso. E para concluir a minha fala, eu encerro aqui uma frase de um professor lá do mestrado, que quando ele falou a primeira vez, me marcou bastante, que não é sobre robótica, é sobre educação. Nunca foi a robótica pela robótica, é a robótica alinhada às competências que a BNCC norteia, é a robótica alinhada a uma educação significativa que busca na realidade do aluno a forma de trabalhar e de se identificar, né? E aqui eu deixo esse recado de que a robótica na escola pública ela é viável, é possível e é transformadora. Hoje nós temos mais de 30 escolas na rede, acho que 36 escolas que já têm kit de robótica. Esse ano já estamos recebendo kits para mais 20 escolas, então você é mais de 50 escolas. Então, é possível fazer isso, a rede está investindo nas escolas e eu tenho certeza que vocês podem contar com o NTE, nas pessoas do professor Denilton, de Aldimar e de tantos outros que têm colaborado muito para que a robótica chegue no chão da sala de aula e a gente tem mostrado que sim, que é possível e que a tecnologia é o meio, mas a formação humana é o fim. O nosso projeto provou que isso é possível. Tá? Então, aqui eu deixo o meu muito obrigado, tá? E vamos continuar agora também com o professor Nelson e a professora Semídia, trazendo uma outra vertente da robótica, que é mais focada na questão das competições, tá? E caso vocês tenham alguma pergunta, podem ir guardando aí, que no final a gente responde tudo. Mais uma vez, meu muito obrigado. Eu quero só mostrar que o nosso amigo foi muito bom aqui do tempo, tá cronometrado aqui, e Nelson tem 1 hora, ele e Semídia, ok? Ok? Tudo certo? Podemos falar? Então, bom dia a todos. Sou o professor Nelson Rodrigues, né? Eu tenho 1,75 m, pele morena clara, e sou concursado de Natal desde 2017. Tenho pedagogia, também sou formado em rede de computadores. Sou pós-graduado em neuropsicopedagogia. Estou fazendo um mestrado de ciência da educação na ITS, na Flórida, Estados Unidos, né? E trabalhei também 25 anos no SBT, na TV. Então, também tenho experiência de televisão na área. E durante esse período de 25 anos da TV Ponta Negra, fui gerente durante 20 anos, gerente de operações. Nesse período também passei 15 anos como professor de televisão, onde preparava pessoas para integrar, trabalhar em rádio e televisão. Então, também sou concursado de Macaíba como professor, mas hoje estou em tempo integral na rede de Natal, como professor exclusivo de robótica na Escola Maria Madalena Xavier, no Santarém, tá? E a gente vai falar um pouco sobre a robótica educacional implementada na escola, através do SESI Tech, que foi uma parceria do SESI com a Prefeitura de Natal, onde a gente ganhou um núcleo de engenharia robótica, e também vamos falar um pouco da robótica de competição, que a gente participa aí há 1 ano e meio, tá bom? Mas vou passar, antes de mais nada, a palavra à professora Semídia, que é a minha parceira lá no núcleo de engenharia de robótica. Aí ela vai falar um pouco sobre a introdução das oficinas e depois eu vou entrar na robótica de competição mais propriamente dita, tá bom? Tá tranquilo aí, Semídia?
Olá, bom dia a todos. Eu sou a professora Semídia, sou parda, né? Vou fazer minha autodescrição, né? Primeiramente, cabelos longos, escuros, estou usando uma blusa roxa, estou de óculos, né, na armação transparente, estou sentada em um escritório com o plano de fundo desfocado. Como Aldimar, vou entrar aí, tenho 30 a mais, e atualmente sou professora, né, da Escola Municipal Maria Madalena, sou pedagoga pela Universidade Federal, e também tenho pós-graduação em Educação, Pobreza e Cidadania, também pela própria Universidade Federal. Queria agradecer aqui o espaço e o convite dos professores Denilton, Aldimar e Rubens, que fazem um trabalho de excelência no NTE, né? São polinizadores, digamos assim, buscando outras práticas inovadoras, né, na educação, e como o Rubens falou, que a gente faça, né, os cursos que são maravilhosos, todos os professores ali da NTE, só tenho a agradecer a cada um, porque fazem a gente enxergar por uma outra perspectiva. Muitas vezes a gente está no dia a dia, no chão da escola, focado muito ali, e aí tem esse outro olhar, né, para a educação, e de que pode realmente acontecer, certo? Eu não sei se vai ter como passar os slides, Aldimar, tem como? Porque para mim não está aparecendo. Não, é o seguinte, quem é que está com os slides? É Nelson? Nelson, tem que abrir o áudio. Se for, é Nelson que vai passar os slides. Aldimar, eu tinha mandado para ti, para passar aí, hein? Você mandou para mim? Foi por e-mail. Mandei para você e para o professor Denilton. Então é o seguinte, enquanto isso, ele vai abrir aqui. Eu não estava sabendo que você tinha mandado, eu achava que era você que ia não, passar aí. Eu te mandei para o seu e-mail, para o professor Denilton, até pedi o e-mail de vocês. Sim. Tá bom? Enquanto isso, eu vou pode continuar. Só aproveitando aqui, só um minutinho, viu, Semília? Aproveitando aqui, eu quero aproveitar e avisar que em 20 minutos, vou deixar um pouquinho mais para frente, depois da apresentação de Nelson, eu vou colocar o link da presença, para o pessoal já ir lá e preencher o formuláriozinho da presença, tá bom? E pode continuar, Semília. Sim, outra coisa. Não sei se acho que Maílson está por aí. Eu vou pedir depois, no final de tudo, antes de começar as perguntas, para Maílson vou dar 2, 3 minutos para ele fazer uma explanação sobre os cursos do NTE rapidinho, dizendo as datas, aproveitando os participantes aqui, que são em média de 29 a 30 pessoas, para já ficar ciente do início dos nossos cursos lá no NTE. Tá joia, Semília? Aí, esse tempinho que vocês perderam, fique tranquilo que eu vou parar o cronômetro aqui para vocês não serem prejudicados, tá bom? Pode continuar, Semília. Só um minutinho, Aldimar, eu vou então fazer a projeção da tela aqui, tá? E aí você, Nelson, fique à vontade para pedir para eu ir passando. Como você não está aqui, aí eu achei que você ia passar por aí, tá entendendo? Porque tudo bem. Não, mas tranquilo, a gente pede para passar aí, tá bom? Tá legal, tranquilo. Vou projetar aqui. Ok. Então, continuando, né, para sintetizar a nossa apresentação em metodologia, né, que era justamente pronto, é esse aí mesmo, dos próximos slides. Nessa apresentação, a gente vai expor, né, e dialogar esse contexto da robótica educacional e de competição, né, a OBR e a FLL, baseada numa prática educativa em que a ação e protagonismo do aluno ela é evidenciada, né? É o aprender fazendo, é o mão na massa, né? É o conhecimento sendo construído de forma colaborativa, né? Através de resoluções de problemas. Um destaque, pode passar até para a metodologia referencial teórica. A gente destacou Vallon, né, para tentar, que a gente observa muito nos nossos estudantes,
essa questão do aspecto emocional, né, do fator emocional, e no campo da robótica isso a gente percebe muito bem, que é lidar com as frustrações, né, lidar com o erro, que isso Denilton até comentou, né, na apresentação dele, que é o quê? É tentar errar e acertar, né? Então, nesse jogo aí você constrói a resiliência no aluno. E muitos estudantes, professora, não está dando certo, está dando errado. Não, o erro, né, na robótica, ele faz parte dessa fase da aprendizagem, né? Por isso que a gente também destacou o valor aí num referencial aí teórico também. E para tentar situar, né, pode passar o slide, para tentar situá-los e contextualizar onde é que a gente está, né? Eu e o professor Nelson, para que algumas pessoas tenham um pouquinho de dúvida, o que é esse espaço do SESI-TEC? Ele é uma parceria público-privada, uma parceria do SESI com a prefeitura, que veio substituir um projeto anterior do SESI, que se chamava Indústria do Conhecimento, que era mais voltado para projetos de literatura. Então, o SESI-TEC, ele veio mais para ampliar, né, as possibilidades de aprendizagem de uma forma mais inovadora. Então, eles criaram um espaço onde tem tanto uma mini biblioteca, computadores, né, nós atualmente temos 6 computadores, e o grande destaque é na robótica, né? Nós temos uma mesa de robótica que é voltada para a competição, e o kit, né? O nosso kit atualmente, nós temos o Spike, o kit Lego Spike Prime, um kit, certo, gente? Então, esse é o nosso cenário. Lembrando que o SESI-TEC foram construídas 12 unidades em todo o Rio Grande do Norte. Sendo que o SESI-TEC Natal, ele é o único em que foi construído dentro de uma escola pública, né, que é a Escola Municipal Maria Madalena. Então, ele é construído como um anexo dessa nossa escola, entendeu? E é maravilhoso, foi, assim, fantástico, porque a gente já tem ali uma comunidade escolar, né, muito próxima, para tentar desenvolver vários trabalhos. Diferentemente, por exemplo, das outras SESI-TECs, vou dar um exemplo, SESI-TEC São Tomé, Goianinha, eles são construídos como se fosse próximo a uma praça pública, então eles têm que fazer mais parcerias com as escolas, né? Ficava mais difícil, eu acredito, fica mais difícil. Eu achei muito interessante realmente colocar esse espaço dentro de uma escola pública. E foi feito toda uma análise, né, da questão da comunidade para ser construída. Atualmente, isso aqui é na Zona Norte, certo? Lá no Pajuçara. E a gente, eu e o professor Nelson fomos convidados a estar nesse espaço, juntamente com os professores, né, a direção lá da escola, na escola municipal. E pode passar o slide. A gente, para além da robótica em si, desde o ano passado, a gente tenta... O que a gente pode fazer também além da robótica, né? Porque a gente só tinha um kit, o que a gente vai fazer? Então, a gente começa a desenvolver aí uma parceria com os professores do 1º ao 9º ano, a EJA também, né, Educação de Jovens e Adultos, e começa a tentar levar esses professores com esses alunos para o nosso espaço para dinamizar a aprendizagem, né? Por exemplo, na alfabetização, a gente tenta inovar com jogos digitais, nos computadores, com os tablets, então leva as crianças para lá. Teve uma professora da Educação de Jovens e Adultos que nos convidou para a gente estar fazendo o
O uso do tablets na educação de jovens e adultos com letramento digital foi uma aula maravilhosa com eles. E com os alunos do 1º ao 9º ano, tem alguns professores que convidam outras pessoas, né, para estar fazendo, por exemplo, uma oficina de história em quadrinho. Então, assim, é um espaço múltiplo, né, com várias possibilidades. Tem algumas fotos aí. Além da nossa mesa robótica, como eu falei, nós temos um espaço maker, né, onde tem algumas ferramentas. Isso tudo parceria do SESI, né? O SESI, ele possibilitou esse espaço já com tudo dentro, e a prefeitura entra aí com o terreno, digamos assim, dentro da escola municipal. Pode passar. Pronto, isso aqui eu não sei se dá para ver mais ou menos, né, o nosso espaço. É um espaço que cabe aí em torno de umas 30 pessoas, 40 pessoas, né? Muito dinâmico, porque a gente pode usar o espaço da melhor forma, com as cadeiras e as mesas tem rodinha, então a gente tem como dinamizar isso. Pode passar. Fazemos também com os alunos de alfabetização, além dos jogos digitais, como falei, a robótica virtual, né? Com os primeiros passos ali de programação. Eles se divertem, né? Aprendem se divertindo. Pode passar. E como eu falei, as nossas formações, as formações da escola, convidados, né? Que os professores de ciência, português, a gente faz lá nesse espaço, por ser dinâmico, atrativo também. Pode passar. Tivemos também visitas, né? Inclusive, quem quiser, pois aqui a gente, no finalzinho, a gente pode até, deixa o meu número, o contato também do professor Nelson, para que outras escolas, uma foto foi da escola Dalva de Oliveira, que nos fez essa visita em 2 turnos, né? Foram alunos do 5º ano, conhecendo o nosso espaço. Eu e o professor Nelson, a gente fez ali uma dinâmica com eles de uma oficina de robótica, bem divertida, também envolvendo circuitos elétricos. No finalzinho, eles até levaram um certificado para casa. Foi maravilhoso esse momento. Pode passar. E aí eu passo a palavra agora para o professor Nelson, para ele explicar também um pouquinho do método autoral dele. Tá. Esse método aí, chamado DCAS, eu criei em 2018, quando era professor do 5º ano, e estava fazendo um curso de matemática do CEMURI, e a professora Carmélia tinha como objetivo para a gente lá, que no final do ano alguém trouxesse algo novo, alguma metodologia nova de matemática. E já usando a robótica naquele tempo, mesmo sem robô, eu peguei um dos pilares da robótica, que é a decomposição, e como minha turma do 5º ano tinha muita dificuldade em divisão, eu acabei criando essa metodologia, aprovada pela nossa mestra, Carmélia, em fazer um processo de decomposição. Então, ludicamente, eu tirei a multiplicação e fiz só a decomposição, que deu certo, né? Então, os alunos que 99% da turma não fazia divisão 10 por 2, assim, tinha muita dificuldade, e um dia só aprenderam divisão como essa aí de 1.052.320 por 2, então eles faziam brincando através desse método lúdico, né? E pode passar aí, professor. Então, em 2018 eu ganhei o prêmio do MEC, né, professor do ano, em função dessa metodologia que eu apliquei de robótica, pela facilidade com que as crianças aprenderam a metodologia da divisão, né? E hoje, eu espero esse ano virar livro, né, que eu já estou preparando aí, e está sendo minha tese de mestrado também, em função do que eu criei, né? Pode passar também. E na época, a própria Rede Globo, né, fez uma matéria com a gente aí na escola sobre o prêmio, né? E assim, foi uma felicidade muito grande, porque eu tinha só um ano de docência, né? E através do CEMURI, de instigar, né, a criação. Eu acho que a gente, como professor,
está aqui não só para fazer o que está no livro, mas criar coisas novas, como o Piaget já falava, né? Então, isso aí foi um momento muito marcante na minha vida e da nossa escola também, né? Eu espero mais tarde virar um livro, tá? Pode passar aí. Pronto, aí eu vou deixar... Semídia aí contigo ainda, né? Pronto, pode ser. Então, como eu estava falando a vocês anteriormente, nesse espaço, né, que para além da robótica, a gente comentei, né, com vocês, outras possibilidades nessa sala, mas também a gente ficou pensando, não, nós temos aí um espaço voltado realmente para a robótica. Então, o que a gente vai fazer, né? Tínhamos uma mesa robótica, né, de competição, e um kit da Lego. E aí a gente começou a fazer projetos, né, para os alunos do 4º e 5º ano, e de 6º ao 9º ano. Né, a gente, no contraturno, né, eu e o professor, a gente meio que se dividiu, eu ficava com os alunos do 4º e 5º ano, ele ficava com os alunos do 6º e 9º, né, dependendo das inscrições ali, a gente montou as turmas, e a gente começou a fazer as oficinas de robótica, e a pensar realmente o que a gente ia, né, implementar. E aí, nessas oficinas, a gente... o que é a robótica, a história da robótica, né, começando lá com os autômatos, a questão dos sensores, motores, e aí a gente pensou, vamos participar, né, da OBR? A princípio a gente ficou meio assim, porque a gente não sabia que ia participar, não, vamos fazer a OBR teórica, né? E aí a gente também, essas oficinas, elas possibilitam essa preparação, né, para a OBR. Foi nosso primeiro passo, com relação à robótica também. E mais lá na frente, o professor Nelson vai também falar sobre que a gente aproveitou esses alunos também para estar formando essas equipes para a FLL, certo? Pode passar o slide. E aí, como também foi mencionado, a gente começa a ter uma visibilidade, porque no ano de 2024 nós ganhamos, né, medalha de uma competição a nível nacional, da Maratona Tech, que é uma competição de tecnologia, né, uma das maiores competições de tecnologia. E aí a gente começa a ser convidado para a Expo Educ, a GoRN, a mostra de robótica, que quem pôde estar presente, prestigiando os trabalhos dos nossos colegas, né, da rede municipal, foi assim, foi fantástico, trabalhos belíssimos, a nossa rede está de parabéns, né, e o NTE, reforço aqui também, para incentivar essa prática, né, então a gente levou os alunos, né, alguns dos nossos alunos nesse dia na mostra de robótica, para estar mostrando qual era o nosso kit. Na GoRN, a gente começou a fazer umas trocas, né, com outras escolas, na Expo Educ também. Também tive o privilégio de ficar na Expo Educ, com Denilton, Rubens, Aldimar, professor Nelson, professor Daniel também, que está aqui nos assistindo, coordenador lá na nossa escola. Então, a gente pôde perceber, mostrar, né, como é que se faz, um pouquinho do recorte do nosso trabalho nesses espaços, né, que tem muita gente, tanto aluno como outros professores, e aí incentivar esse trabalho e esse olhar para a robótica. Pode passar. Opa, aí, Semídia. Pronto, né? Essa parte daí para frente já acertamos para dar continuidade. Mas, Semídia, obrigado aí pela participação, tá bom? Então, como o Semídia vem falando, as oficinas, nós também já trabalhamos com a questão do circuito elétrico lá. Agora também a gente ressalta bastante para as crianças e até para os pais mesmo, que essa parte elétrica
é um trabalho pedagógico, que eles não façam isso em casa, né? Então, a gente já trabalha a questão do circuito elétrico, do básico, né? Das tensões, das voltagens, mas a gente sempre prega isso, cuidado, não façam em casa. Isso é um trabalho pedagógico, então, é com massinhas, né? Com papéis de alumínio, então é todo um processo para que as crianças possam ter entendimento a respeito do circuito elétrico, tá bom? Pode passar, professor. Como a gente explica aí na prática, né? Então, através de baterias, né? De circuito de LEDs, de massinhas, as crianças já vão tendo acesso a isso, né? E não só a questão pedagógica educacional, mas uma profissão, se eles quiserem mais na frente, eles já vão seguir esse caminho também, não é? É uma forma de instigar para os nossos alunos, tá? Pode passar, professor. Então, a robótica, a gente trabalha a robótica desplugada, né? Com lógica de programação também, do pensamento computacional, e a gente vê a melhora dos alunos na questão da aprendizagem. É muito significante e instigante para os alunos, tá? Pode seguir, professor. Então, a gente tem aula de montagem dos nossos robôs, né? A parte eletrônica da Lego, né? Com essa parceria do SESI e a prefeitura, então o SESI deu um kit da Lego para a gente, e é em cima desse kit que a gente trabalha com as crianças, tá certo? Pode seguir, professor. Pode passar o slide, tá? Então, a gente vive a robótica aí na história, matemática, ciência, inglês, português, de uma maneira muito forte, né? Porque as crianças aprendem a ter noção de espaço, como no bloco de programação, né? Direção, sentido, tração, distância, movimentos verticais, horizontais, condições que a gente usa na programação, e isso é muito importante, porque o plano cartesiano, né, a rosa dos ventos, né, direcionada, norte, sul, leste, então as crianças aprendem isso e de uma maneira bem lúdica e muito vivificante, né? Pode passar, professor. E agora a gente vai falar um pouco da robótica de eventos que nós participamos, de competições, para ficar bem claro, porque depois que nós introduzimos a robótica lá, a gente viu que existe um mundo aí de competições para as escolas, né? E a gente acabou entrando, mesmo sendo novato na área, a gente já teve resultados importantes. Pode seguir, professor. Então, o primeiro foi o Maratona Tech, né? Esse é um dos maiores eventos de tecnologia entre escolas do país, né? Em escolas públicas e privadas, e a gente entrou para ter um processo de conhecimento, de experiência, trabalha muito o pensamento computacional, não é? Esse programa é dividido em duas partes, a competição, tem a primeira parte, onde eles se formam em grupos, e tem alguns desafios a se cumprir. E eu e CEMID, a gente, como mentores ali, a gente analisa e escolhe os principais que passam para o processo final, tá? Em 2024, foram quase 2 milhões de alunos, com 4.298 escolas, tá? Pode seguir, professor. Então, a primeira fase, a apresentação dos grupos, né? Cada um tem um tema a se trabalhar, e eles apresentam como até criação de site, criação de aplicativos, e os alunos são instigados a isso. E dentro da pontuação, são escolhidos alguns para passar para outra fase, tá? Pode seguir, professor. E a gente teve essa felicidade da primeira vez, né? Tá entrando e já recebendo medalha de bronze, né? Com a nossa aluna aí, Ana Júlia, foi reconhecida aí, né? Pela imprensa, saiu em vários blogs, né? Com vários sites, como o Via Certa, outros mais da própria Secretaria Municipal de Educação, né? Nós temos aí os finalistas, os 10, e a Ana Júlia nos presenteou com a medalha de bronze nacional, né? Pode passar, professor. E também tem a outra parte, que é a UBR, né, a Olimpíada Brasileira de Robótica, que é considerada a maior Olimpíada da América Latina. Tem a parte teórica e a prática, e nós entramos no ano passado na parte teórica, né, até mesmo que a gente não tem estrutura ainda para participar da parte prática. O ano passado tiveram 230 mil alunos aqui no Brasil, tá? E a gente participou pela primeira vez. Pode passar, professor. E tivemos o orgulho de ter duas finalistas, né? Duas irmãs, Larissa e Lara, né? Que foram para a final. A Rede Globo foi lá fazer uma matéria com a gente, né? Que pela primeira vez Natal chegou aí tão longe, não é? E nosso orgulho, elas ganharam, né? Chegaram na final e a Larissa levou medalha de ouro e aí a Lara levou medalha de prata. Para quem conhece a UBR, é como se fosse o Enem
do ensino fundamental. A prova não é fácil, extremamente difícil, abrange todas as disciplinas, além de robótica, né, mas todas as áreas, e assim, é um nível muito elevado, assim, um orgulho para a gente de escola pública participar pela primeira vez e trazer de forma inédita essas medalhas para Natal. E ontem, né, essas duas foram premiadas lá no Teatro Riachuelo, que é um orgulho para todos nós da rede, né, ter dois irmãos fazendo tão bonito, não é? Pode passar, professor. E a Globo fez a matéria quando elas foram finalistas e entraram ao vivo quando elas ganharam, né? Foram também no Jornal do Meio Dia, entramos ao vivo com essa conquista inédita para Natal. Pode seguir, professor. Nelson, já recebi até um e-mail ontem, viu, de que as medalhas foram enviadas. Então, tá para chegar. Vamos fazer a segunda festa, né, quando as medalhas chegarem aqui, né? Então, e em função dessas medalhas, de todos esses prêmios que nós ganhamos, nós fomos convidados a participar da FLL, né? Que é o maior torneio do mundo da Lego, patrocinado pela LEG, né? Que é a FLL, First Leg League, né? E a Challenge, ela abrange alunos de 9 a 15 anos, de escolas públicas, privadas também, e de tecnológicas, tá bom? E foi para mim, como professor, e para a Semília também, um maior desafio quanto docente, porque é muito complexo participar da FLL, porque não é só o robô em si, existem várias coisas por trás. A gente teve só um mês praticamente, passamos um mês, sábado, domingo, madrugada, virando, para não só participar, mas a gente procurar fazer bonito, né? Porque estavam disputando com escolas do SESI, né? Que tem uma estrutura imensa, experiência 10, 15 anos, então... Mas a gente foi, eu acho que o resultado foi muito, muito bonito, o que nós fizemos lá. Pode passar, professor. Então, a FLL, como eu falei, né, para você ter ideia, em torno de 35 mil equipes no mundo todo, mais de 100 países, não é? Então, é um grande apanhar, uma grande competição mundial. Pode seguir, professor. Então, como é da Lego, só tem duas possibilidades, ou o EV3, o robô da EV3, ou o Spike. Todos da Lego, né? No caso, nós usamos do Spike, ok? Que é o que nós temos. Pode seguir, professor. Então, essa competição, ela tem 15 missões aí, porque o robô tem que fazer, é uma competição temática, todo ano ela muda, o ano passado foi sobre arqueologia. Então, o robô tem que fazer 15 missões num tempo de 2 minutos e 30. Então, tem a pontuação, e em cima disso foi que a gente tem uma surpresa para falar para vocês daqui a pouco, tá? Pode seguir, professor. Então, ó, cada missão dessa, nós recebemos essas peças, a gente monta, né, como nós montamos com os alunos, e o robô tem que fazer várias missões, para cada uma ter um objetivo, né? Ou pega um artefato, ou deixa, e foram 15 missões, você tem que trabalhar em cima de cada uma, tá? Pode passar, professor. Então, o que é interessante, que não é só o robô, a competição, ela envolve 4 etapas, que é o desafio do robô, que é a missão do robô, das 15, é o design do robô, como o robô é feito, né? O projeto de inovação, que em cima do tema as crianças têm que procurar um problema, no caso da arqueologia, e desenvolver uma solução, né? Como a gente desenvolveu aqui. Pode passar, professor. Então, um dos mais importantes chama Core Values, que é a disciplina, o respeito, o saber. Não é só o robô em si, não é só a performance do robô, mas como a equipe se comporta, o respeito, a liderança. Então, o mundo da robótica eu acho bonito por isso. Não é só o troféu, é como se comporta. Então, esses valores é tão importante como o robô. Tanto que é 25% para os 4. Então, não adianta você ser bom numa coisa e você ser ruim em outra. Você tem que manter o equilíbrio, e o core values para eles é o mais importante, que é o respeito, saber ganhar e perder. Tá bom? Pode passar, professor. Então, a gente, nessa correria, montamos a equipe às pressas, né? Estamos aí com 6 alunos, a equipe pode ser até 10, mas montamos com 6, né? E pode passar, professor. Então, a gente trabalhou muito isso, a questão da disciplina, da regra, porque a gente recebe um caderno de engenharia, então a gente preparou a mesa, depois fomos analisar todo esse processo, tá? Pode seguir, professor. Então, aqui já a montagem, né, de todo o material, precisa montar a mesa primeiro, das 15 missões, tá? E foram isso que nossos alunos fizeram. Pode seguir, professor. Então, tem toda a parte de estratégia, quer dizer, você não é obrigado a seguir uma linha, você não precisa fazer as 15 missões, você faz as missões que você achar mais viável, dentro do tempo de 2 minutos e 30, tá bom?
Então, tem um montador, tem um lançador, tem um programador, estrategista, tudo isso dentro desse tempo e dessa formação da equipe. Pode passar, professor. Então, aqui, foi analisada as missões e a gente traçou, até mesmo que a gente não tem uma estrutura como o SESI tem, né? A gente tinha um robô simples, então a gente tinha que trabalhar em cima daquilo que nós tínhamos, tá? Pode seguir, professor. Então, é tanto que a gente desmontou o robô umas 5 vezes, né? Porque, não, isso não dá certo, troca o outro. E a gente foi ajudado aí pelo nosso amigo Aldimar, que emprestou um kit aí do EV3, então a gente botou o pneu do EV3 no Spike, e foi muito legal por isso, que o robô ficou mais robusto, né? Ficou mais firme e fez muitas missões lá. Pode seguir, professor. Então, aí, dentro do trabalho de pesquisa, teve esse também, que é o trabalho de pesquisa da arqueologia. Então, a gente visitou, ou no caso aí, o Câmara Cascudo, né, com a equipe. Pode seguir, professor. E também fizemos uma visita ao sítio arqueológico de Extremóis, com as ruínas de uma igreja antiga. Visitamos o IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, para aprovar o nosso projeto, né, das crianças. Então, todo é um processo da FLL. Pode seguir, professor. E aqui a nossa parte, né? No dia que a gente saiu, montamos a equipe tem que ter um nome, com nossa escala Madalena, ficou Madatec, criamos o nosso símbolo, e a gente foi com muito orgulho participar desse torneio internacional em Mossoró. Pode seguir, professor. Então, lá, fomos recebidos pelo secretário Aldo, né? Aqui a nossa bandeira do grupo, a bandeira da escola, representando o Natal lá, e eram 25 equipes, né? 90% era equipe SESI, né? Então, a gente estreando, mas fizemos bonito. Vamos lá, pode passar, professor. Aqui as crianças, né? Tem a parte que você tem que apresentar o projeto, no caso de pesquisa, aqui à minha esquerda, tem aí a apresentação de forma teatral, para o juiz, né? Apresentar como foi criado o projeto, qual foi a solução e tal. E aqui já temos do lado direito a foto das meninas e o nosso aluno também na arena de competição, tá? São 3 juízes para cada mesa, então tudo é computado, o robô tem que fazer as missões e cada um tem uma pontuação específica, tá? Nelson, só destacando, né, de que lá, né, nesse momento, tanto eu quanto o professor Nelson, a gente não pode fazer exatamente nada, né? Isso. Então, os alunos, eles estão ali naquela autonomia de pegar o robô, não deu certo, vou ter que reprogramar, que eles têm a arena teste, né? E aí, a gente não pode nem pegar no computador, porque Isso. outras equipes, né, automaticamente vai estar olhando, o professor está pegando ali. Então, não podemos chegar perto de nada. Exato, né? É autonomia, sim, tudo com as crianças, da equipe. Né? Pois é, a gente não pode fazer nada. Isso mesmo. Pode passar, professor. Então, aqui é o nosso orgulho, né? Quer dizer, só um mês, muitas vezes o SESI, né, tem 4, 5 meses de treinamento, preparação, mas mesmo com um mês só, a gente teve o orgulho de ver no painel a nossa equipe na missão, né, que é do robô. A gente está entre os 10 melhores aqui, né, como está aqui Madatec. Então, para a gente foi um orgulho, assim como escola pública, na frente de tantas escolas estruturadas, né, com mais tempo, com experiência, mas a gente com um mês conseguimos montar tudo isso, e o nosso robô fez maravilhoso, a nossa equipe aí, tá de parabéns, né, pelo que fizeram. Exato. Um orgulho para a gente, né? Das 26 equipes, né, Nelson? A gente está entre as 10, né, para a gente, muita coisa, né? Muita coisa. Pode passar. E para finalizar, a gente quer deixar essa frase, eu acho que vale muito, né, que eu sempre trago comigo, que a educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces, né? Então, é isso que a gente quer passar. E eu também quero agradecer aí o convite de Aldimar, do professor Denilton, do professor Rubens, agradecer por tudo aí, pelo que tem fazendo pela robótica. E a robótica não é uma opção, tá? As pessoas têm que entender que a robótica hoje, não é? Ela é uma obrigação, porque o mundo é robótica, não tem para onde correr, não é? Então, vamos em frente. Obrigado pela oportunidade. Parabéns, Nelson, aí. Viu, Nelson? O cronômetro foi perfeito aqui, ainda deixou aí 5 minutos disponível, além do que a gente tinha projetado. Corri um pouquinho aí para dar tempo. Não, show de bola. Parabéns aos dois aí, viu? E estamos juntos nessa jornada. Maílson, você está me ouvindo direitinho? Eu gostaria que, se possível,
você falasse, você tem três minutos aí para falar sobre o NTE, sobre os cursos. Eu botei até aí no chat o link, aquilo que você me mandou, falando sobre o edital, e já está aqui quem estiver aqui, por favor, curta a nossa página lá no Instagram. Nós ainda não chegamos a 1.000, e nós temos quase 5.000 professores, ou mais de 5.000 na rede. Então, vamos lá, vamos botar esse negócio para cima aí, viu? Uma instituição gigantesca como é a nossa, então dá para chegar lá a mais de 1.000 no próximo ano agora. Nesse ano ainda, na verdade. Pode falar, viu, Maílson? Fica à vontade. Pessoal, bom dia. Eu sou o Maílson, aqui o coordenador do Núcleo de Tecnologia Educacional do Natal, e eu pedi esse espaço aqui ao Aldimar, Denilton e Rubens, para convidá-los a participar das nossas formações aqui, né, os nossos cursos. Então, agora, a gente está fechando a programação de cursos 2026.1. Nós estamos com uma variedade muito grande de novas temáticas nos cursos. Vamos funcionar, como alguns já sabem, manhã, tarde e noite. Inclusive, nós teremos também cursos de robótica educacional, turmas. Vamos ter turmas. Então, sintam-se todos convidados a participar dessas formações. Nós estamos fechando esse edital e, a partir do dia 20, o edital, com todas as informações, estará disponível no site da Prefeitura e também vai estar disponível no nosso Instagram. Eu pedi para o Aldimar colocar aqui no chat o endereço. Então, acessando o nosso Instagram, vai estar lá o edital, e nesse edital vão estar todas as informações, vão estar todos os cursos, com o sumário e também o link para as inscrições. Tudo dentro desse edital. E eu peço também a vocês que façam a divulgação nas escolas, tá bom? E, no mais, agradecer e contar com a presença de todos. Obrigado ao professor Aldimar, Denilton e Rubens. Ok, meu amigo Maílson. Eu vou agora abrir, nós vamos ter aí 20 minutos para a gente socializar as perguntas. Eu peço até que o pessoal abra a câmera e faça verbalmente, fica melhor até para a gente entender, ok? Aí direciona para qual professor, ou dependendo da pergunta, os 3 ministrantes aqui podem assumir a resposta e responder. Combinado assim? Então, o espaço está aberto agora para os participantes, os alunos, e fiquem à vontade a tirar as suas dúvidas. E lembrando que já está aí, eu coloquei há 30 minutos atrás, 20 minutos, o link, eu vou repostar novamente o link da presença, viu? Não esqueça que sua presença está dependendo da sua... Você tem que abrir o link e responder 3 perguntinhas lá. Isso aí confirma que realmente você esteve aqui no nosso mini curso. Tá bom, gente? Tá aberto aí, viu? O pessoal pode fazer alguma pergunta, nós estamos à disposição. Pode falar, Daniela. Não, você tem que abrir só o seu áudio está fechado. O microfone fica à esquerda, do lado esquerdo. Se você tiver com headphone e estiver só na sala, você pode retirar o headphone. Deu certo agora? Deu? Joia. Bom dia, eu me chamo Daniela, sou professora da Escola Municipal Padre Tiago e eu tenho uma formação na área de Física, sou licenciada em Física, sou professora de Ciências lá, né, no Ensino Fundamental 1. Devido à formação, foi solicitada que eu abrisse o armário que estava lá empoeirado, né, com os 4 kits de robótica da Modelix, e os alunos ainda não tinham tido contato com a robótica. Mas sendo mais breve, né, eu gostaria de perguntar para a professora, né, a Semídia, o Nelson, o Rubens, ou mesmo os professores de Newton, Aldimar, que têm me orientado bastante
nesse início, né, das aulas de robótica lá na escola, com relação ao currículo, né? Eu acredito que seja um grande desafio a gente conseguir planejar as aulas de robótica, porque, a meu ver, a menos que eu esteja enganada, não tem a BNCC, mas não, eu acredito que não tem uma orientação curricular, assim, para as aulas para o ensino fundamental 1 ou para o ensino fundamental 2, né, para a sequência de níveis, né? Então, eu gostaria de saber como é que vocês estão fazendo, além do currículo, né, da orientação do currículo, como é que vocês estão fazendo com relação ao... Em que momento, né, já que nós ainda estamos na iminência da robótica virar... uma disciplina, né, da grade curricular, esqueci a palavra agora, mas é uma disciplina da grade curricular, já que ela ainda não virou, em que momento vocês estão trabalhando as aulas de robótica? Então, Daniela, eu acho que você deve ter visto, até na apresentação do meu relato de experiência, que o meu projeto, eu citei algumas habilidades da BNCC Computação. Esse é basicamente o único documento normativo que a gente tem em vigor hoje, mas ele não é específico da robótica. Ele é sobre computação na educação e ele vai abranger ali 3 eixos, né? A cultura digital, o mundo digital e o pensamento computacional. Então, a robótica, ela entra como uma ferramenta dentro dessa temática. A gente não tem ainda uma documentação específica da robótica que habilitasse trabalhar, porque, como o Denilton bem falou na fala dele no início, inclusive, se ele quiser retomar aqui, a gente trabalha a robótica como uma metodologia para a habilidade que você quer trabalhar. Então, eu sou professor de arte, eu tenho aquela habilidade da BNCC de arte que eu quero trabalhar, e eu vou atingi-la com a robótica. E é assim que a gente tem se dedicado nesse sentido, né, Denilton? Quer complementar? Exatamente. Não existe um currículo pronto para ensino da robótica, tá? Não existe isso em lugar nenhum. O professor, se ele for ministrar, por exemplo, a robótica, como ensinar a robótica, ele tem que criar a sua própria dinâmica, né? Como nós fizemos aqui, por exemplo, no curso de formação nosso, que nós oferecemos de robótica educacional aqui para os professores, né? Até a gente convida, por favor, né, venham fazer esse curso conosco, né? Nós vamos abrir novas turmas agora esse semestre, então é importante essa participação. Mas, então, o ensino da robótica em si, o professor ele tem que adaptar a sua realidade e tal, as suas condições. O município está desenvolvendo um projeto, um currículo de ensino de tecnologias, né, na educação básica para o ensino fundamental. Isso aí vai estar disponível, tá? Inclui a robótica, mas também embutido dentro desse processo todo, né? Então, não existe um currículo específico de robótica, mas se o professor vai ensinar robótica, ele tem que criar a sua metodologia, a sua proposta, o seu currículo próprio, tá bom? Olá, professora Daniela. Como foi posto aqui, né? Eu acho que é um grande desafio, até mesmo ontem lá na Genato foi falado sobre isso, né? Que o MEC vai até fiscalizar essa questão, né? Da robótica, da educação tecnológica, porque é lei, mas entre a teoria e a prática a gente sabe que existe uma diferença muito grande. Algumas escolas têm um pouco de vantagem, como a nossa, porque a gente tem um núcleo específico para isso. Então, a gente trabalha no contraturno, outras coisas mais, né? Mas, como aqui na Lei 14.533 de 2023, determina a inserção da robótica, programação e letramento digital, né? Então, da BNCC. Quer dizer, então, está obrigando, sim, a inserção da robótica, mas eu acho que vai ser um processo ainda lento, né? Desafiador para todos nós. Mas, dentro da área de qualquer professor, até mesmo porque a robótica abarca tudo isso, né? Do inglês, português, matemática, está tudo dentro da robótica. Então, como eu falei, não é uma opção, é o caminho, o mundo está seguindo isso, né? É por isso que as grandes empresas, como a gente falou agora, Maratona Tech, as competições, quem está por trás é o Mercado Livre, o iFood, são grandes empresas, porque estão investindo na educação
porque são os futuros profissionais, né, da área. Então, um exemplo aqui, meu vizinho tem um carro que nem chave tem, é tudo pela voz. Quer dizer, então a robótica está em todo canto, né? Está no posto de gasolina nos Estados Unidos, quem abastece é o robô, né? Você vai ligar para um cartão de crédito, quem atende é um robô. Então, não tem como fugir disso. Então, eu acho que o desafio é esse, é poder ir adaptando e inserindo a robótica na grade e na disciplina de cada um. E também o entendimento, assim, a ajuda da direção também, não é? A direção tem que estar alinhada, porque muitas vezes não adianta o professor estar com aquela vontade e, de repente, você não ter o apoio em cima, né? Eu acho que é bem por isso, tá? Ao professora, né, Josiane Ferreira, perguntou aqui sobre a robótica na educação infantil. Então, os kits, eles estão sendo distribuídos nas escolas de fundamental, tá? Eu acredito que... A lei prevê a introdução da robótica no ensino fundamental. Sim. Tem essa previsão legal da robótica no fundamental, inclusive, se a gente for analisar a BNCC Computação, que ela entra em vigor agora em 2026, né? A computação na educação infantil, ela é prioritariamente desplugada e sem telas, tá? Então, a educação infantil, ela tem essa característica de ser sem telas, então, até entraria a robótica como o Semídia e Nelson fazem lá no SESI-TEC, na questão mais desplugada. Eu acho que esse é o caminho para a educação infantil. Eu confesso que a educação infantil eu não tenho tanta proeficiência, tá? Mas analisando os documentos, a gente vê que as orientações são para que seja preferencialmente sem tela e desplugado. José Adécio, pode ligar o microfone, tá? Fazer sua pergunta. O ícone do microfone fica no canto inferior esquerdo, tá? Esses botãozinhos tem no meio, no canto inferior. José Adécio, por favor, pode colocar a sua questão? Seu áudio já está aberto, é só se pronunciar. Alguém mais? Outro colega que queira fazer algum outro questionamento? Nós não estamos recebendo o áudio de José Adécio. O professor pede para ele fazer a pergunta, então, aqui no chat. De repente, se o áudio está com um problema... A gente pode fazer a pergunta no chat também. Nesse caso, se algum outro professor tem algum questionamento, alguma coisa a colocar, agradecemos, tá? De antemão, agradecemos a participação de todos, né? Eu estou vendo aqui comentários elogiosos, né? Ficamos gratos realmente com o envolvimento de vocês até esse momento. Obrigado pela participação de todos. Quem quiser perguntar pelo chat, pode perguntar. Denilton, tem uma pergunta de Luciana Rezende. Além dos cursos práticos, a rede disponibiliza acervo com escrita, leitura sobre esse gênero? Acho que é sobre essa área, né, Luciana, da robótica?
Não, a gente tem oferecido... Exato. Nós temos oferecido os cursos práticos. O kit Modelix vem acompanhado de manuais, né? Com sugestões práticas de uso, com projetos de robótica nele embutidos. Existe muito material disponível na internet, tanto para Lego, como para kits baseados em Arduino, de um modo geral. Então, as possibilidades são muitas, mas não existe nenhum material impresso, nenhum material pronto que nós temos para disponibilizar além desse. Oi. Olá, pronto, José Décio, fique à vontade. Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia, querido. Sou José Adécio, pedagogo, trabalho na Escola Municipal Reginaldo Ferreira, dos anos iniciais. Queria felicitar os nobres colegas pelas apresentações. Infelizmente, já entrei um pouco de atraso na primeira, mas pude acompanhar a segunda. E vou direcionar aqui minha questão para... Não é uma questão, é uma dúvida aqui para o colega Nelson Rodrigues. Nelson, você apresentou sua trajetória na rede e eu não identifiquei se você falou esse aspecto que eu vou perguntar. A sua formação, ou seja, antes de você começar a atuar na rede, já tinha alguma atuação na área de robótica? Como eu falei, professor José Adécio, eu tenho 25 anos de SBT, né, TV Ponta Negra, e nessa época, na passagem da TV analógica para o digital, eu, como gerente, tive que fazer faculdade de rede de computadores e programação, né? Então, foi minha primeira faculdade, depois eu fiz faculdade de pedagogia, e em 2014 eu saí da TV Ponta Negra, montei minha empresa e fiz pedagogia também. Então, fiz o concurso, né? De Natal, em 2017, entrei como professor concursado. Eu já tinha noções de programação pela faculdade e introduzi isso, como eu falei, na parte da robótica, de pensamento computacional, usando o processo de composição na matemática, que foi quando eu criei aquele método DCAS, né? Que significa decomposição, composição de algarismos simultaneamente, que facilitou a vida dos alunos na matemática, na minha turma. Não é? Então, depois que eu era professor do 5º ano, e a minha escola, como a gente falou, teve a parceria do SESI com a Prefeitura de Natal, onde a nossa escola foi agraciada com a unidade de robótica, e ela estava parada lá, foi investido R$500 mil lá, e ela estava parada porque o SESI disse, a gente constrói, agora os professores têm que ser de vocês, da unidade. E como eu tinha faculdade de rede de computadores e programação, a minha diretora na época, a Selma, me convidou, né, para sair da sala do 5º ano e ficar exclusivamente na área de robótica, lá na unidade do Núcleo de Engenharia do SESI Tech. Então, na metade de 2024 eu saí e estou exclusivamente agora na área de robótica, onde a gente pôde desenvolver vários trabalhos junto com a professora Semídia, e a gente também pôde participar de vários campeonatos, né, nos quais aí a gente já foi agraciado com 3 medalhas nacionais. Tá bom? Deu pra... Tudo bem. Eu fiz o questionamento porque eu observei que sua desenvoltura ela é bem avançada em relação ao tempo que você tem de atuação na educação. Entendeu? Sim. Por isso, porque eu perguntei se você já tinha algo anterior, porque é um objeto de conhecimento para a gente, né, do ensino fundamental, dos anos iniciais, novo. Sim. Então, me chamou a atenção aqui sua desenvoltura no desenvolvimento de um projeto com essas crianças que foram premiadas aí nesses eventos. Parabéns. Tá bom, obrigado. Então, como a professora Semília falou, estamos abertos a convites, tá? Algumas escolas quiserem, pode fazer visita a gente, conhecer as oficinas de matemática, essa é a metodologia que nós aplicamos lá, tá bom? Fique à vontade também. Tudo bem, obrigado. Ok, temos aqui também a pergunta da Reonara Barbosa.
como a robótica pode ser usada em sala de aula, mesmo em escolas com poucos recursos. Bom, se tratando da rede municipal de Natal, os recursos estão chegando nas escolas. Tá? Já temos 35 escolas, 36 escolas que já receberam kits de robótica. São 4 kits que vêm dentro de um armário, vem tudo bonitinho, lá que atende uma sala de aula. Tá? Então, já foi feita a compra de kits para mais 20 escolas esse ano. Então, se a sua escola ainda não recebeu o kit, talvez já receba agora e vai ficar faltando poucas escolas para completar os 100% da rede. Agora, se não é uma escola da rede de Natal, né, o que eu indico com poucos recursos é a plataforma Arduino. Inclusive, o nosso kit, que ele é de uma marca, né, intitulada Modelix, ele é um kit que ele é baseado em Arduino, porque o Arduino ele é um software e um hardware livre que qualquer um pode modificar e comercializar, não com o nome Arduino, né? Tanto que o Modelix ele tem esse outro nome. Mas se você fizer uma busca por um Modelix, um Arduino, você vai ver que é muito barato. O que a gente precisa para fazer robótica, a peça principal, é o microcontrolador, né? Se a gente for ver o microcontrolador de Arduino, ele custa na internet entre 40, 50 reais, né? É muito barato. Claro que você não faz robótica apenas com um microcontrolador, precisa de alguns componentes eletrônicos, mas é possível comprar componentes aos poucos e ir montando, e também o pessoal faz muita reciclagem, né? Reciclagem de eletrônicos. Abre carrinhos quebrados, tira o motor lá de dentro, as luzes, né? E é feito assim, tá? Espero ter respondido. E assim, só fazendo a título de comparação, né? Um kit da Lego, por exemplo, que é uma marca tradicional, ele custa perto de 10 mil reais, tá? Então, enquanto que um kit Arduino, você consegue montar um kit com 200, 300 reais, tá? Tendo um microcontrolador por próximo a 50 reais. Aproveitando aqui, como eu faço parte da equipe, estou como moderador agora, mas eu vi um comentário aqui que eu achei bem interessante, da Luciana. Ela falando que foi esclarecedor e tal, e eu quero até confirmar isso aqui ao vivo com o nosso amigo Nelson, que muitas vezes o colega José Décio falou aí que tem que ter uma bagagem e tal. Nelson, ele é MacGyver, eu conheço o Nelson há mais de 30 anos, trabalhando juntos, então ele realmente tem uma bagagem, mas isso não quer dizer que o sucesso dos projetos... CEMídia, por exemplo, tem uma certa vivência com programação, mas na parte de montagem ela nunca participou, então o aluno é que vai nos surpreender. Nelson pode até confirmar em CEMídia, que a gente dá uma gota e o aluno vai lá e desenvolve um oceano. Então, assim, muitas vezes o conhecimento está no aluno, a gente precisa só dar uma aguçada, e isso aí é possível, viu, gente? E muita gente imagina que robótica é só para poucos, mas não é não. Se você começar... Na hora que ele falou que o técnico bota a mão nem no computador, isso é verdade. Então, ele dá só o caminho das pedras e os alunos desenvolvem o resto. Então, o comentário dela foi bem pertinente e Nelson pode até confirmar essa minha fala. É isso, Nelson? Confirmo plenamente, meu amigo Aldimar. Até mesmo quando eu fui chamado para a robótica, né, eu imaginava assim um bicho de 7 cabeças, né? Mas quando você entra lá, você percebe que não é nada disso, principalmente a robótica educacional, que ela foi construída para facilitar a vida dos estudantes. A programação que eu trabalhei lá na faculdade era muito complicada, porque era de códigos, mas a programação agora é por bloco, que fica bem mais fácil para as crianças entenderem. E mesmo sem robô, você pode trabalhar a robótica artística, não é? Você fazer o plano cartesiano, esquerda, direita, quer dizer, tudo está dentro da robótica. Não necessariamente você precisa ter robô ou partes eletrônicas. Tem a parte lúdica também, então você já introduz os alunos nesse mundo bem firme, bem forte dentro da robótica, sem precisar necessariamente de equipamentos. Você pode usar isso num papelão, construir robô de papelão, de plástico, de várias coisas, não é? Então, por isso que a robótica, ela encanta por isso, né? E todas as disciplinas estão dentro da robótica, não é, minha amiga CEMídia? Verdade. Eu, diferentemente, por exemplo, do professor, sou pedagoga, né? E assim, eu digo,
estou em um espaço, né, que é o SESI-TEC, que eu estava mais para tentar ali coordenar as atividades daquele espaço, né, do SESI-TEC. E aí o professor Nelson e eu ali, eu digo, não, eu tenho que saber se nós temos uma mesa de robótica, nós temos o kit, vamos aprender, né? E aí, em 2024, eu participei no curso do NTE com a robótica educacional, né, do professor Denilton, com os kits da Modelix, e aí a gente foi tentando ampliar, né, o que é isso, né? Onde é que estamos? É difícil, porque não é algo que eu particularmente não estava acostumada, mas aí você vai começando a se interessar, porque você vai vendo que o aluno, ele gosta, né? E aí a gente acaba se divertindo. Como o Nelson falou aí, a robótica ainda de baixo custo aí, a sucata, né? Os alunos, vamos montar nas oficinas de robótica, os alunos pensavam assim, eu quero criar um robô. E aí eles iam muito por papel, desenhavam o que queriam criar, eu digo, mas o que você quer, qual o objetivo que o que você criou quer fazer? Qual é o movimento? E aí a gente começava a pensar, vamos ter que pegar um palito de picolé, vamos ter que pegar um motor, uma bateria. Tem a robótica desplugada, né? Que é sem computador, ou seja, você pode estar construindo aí uns jogos em que o aluno é o robô, o outro é um programador, e aí você está a questão do algoritmo, né? Ande 2 casas para frente. E assim, vire à esquerda, então dá até essa questão do sentido, né? Para mais significativo para a criança. Então, assim, adaptar realmente, como o professor Rubens falou, não é o currículo ali pronto, mas a gente vai, o que é que a gente pode usar aqui? Eu estou ensinando matemática, mas o que é que eu posso, a robótica como me ajuda na ferramenta de que forma? E aí é isso. Eu vou deixar também o meu contato, tá, gente? Se Nelson também quiser disponibilizar o dele, o meu e-mail e o meu número para qualquer escola que queira nos visitar, pode falar comigo, com o professor Nelson, para estar levando uma turma para conhecer o nosso espaço, certo? Vou deixar aqui no chat. Perfeito, professora Semídia. Só lembrando também que dentro dessa perspectiva mais desplugada, mais analógico, né, sem o digital, nós temos também as professoras Eudésia e Karen, lá no NTE, que fazem um trabalho fantástico nessa linha, né? E aí, para o pessoal que é da educação infantil, né? Fica a dica aí, dá uma passada lá no NTE, que vocês vão gostar. Então, gente, encerramos agora a participação de todos. Estamos a 10 horas e 3 minutos, apesar de termos começado um pouquinho atrasado, mas caso alguém queira fazer uma última pergunta, que dá para a gente tem ainda 2, 3 minutos, dá para fazer. Se não, é só dar o ok que a gente encerra aqui o nosso mini curso.